Gosto dessa energia. Lembra que o Espírito do Senhor seria derramado sobre velhos, servos e jovens. Porque velhos sonharão e jovens terão visões. Por quê? Sabe por quê? O sonho está sempre ligado a realidades já vividas. Nós não sonharíamos se não tivéssemos experiência do passado. Então o velho sonha, porque ele já viveu bastante. E os jovens têm visões. Quando fala de visão, é futuro, para frente. Tudo o que está acontecendo na vida de vocês está por acontecer. Vocês não casaram, não se formaram, está tudo em processo de realização. Então vocês olham para onde? Para frente. Eu tenho 77 anos. Você sabe quando se sabe que uma pessoa está ficando velha? Ele diz a seguinte frase, eu não digo ainda, já de propósito. No meu tempo, ele está olhando para onde? Passado. No meu tempo não era assim. Então ele olha para trás. E o jovem não tem tempo do passado, é tudo futuro. Por isso, e o futuro é visão. Então é para frente, sempre para frente. Então a igreja precisa de velhos, com a experiência, e precisa dos jovens com arrojo, com a determinação de avançar. E vocês são a geração que costuma se dizer de amanhã. Eu não diria que é de amanhã, é de hoje. Hoje, a igreja precisa de vocês para impulsionar hacia adelante. Vamos lá? O tema que me tocou falar está em Hebreus. Vocês têm estudado os fundamentos, né, as raízes, falando de raízes. E o texto de Hebreus, eu quero que vocês abram Hebreus capítulo 6. E o tema que me tocou é os dois últimos. E o tema, entre esses todos aqui, é o tema mais, a meu ver, ficou uma parte muito agradável de compartilhar, que fala de um tema que eu gosto muito, que se chama escatologia. E vocês, eu tenho certeza que vocês também gostam muito de escatologia. Quando fala de batismo, a gente já sabe, nós já batizamos e tal. Mesmo seja o batismo do Espírito Santo. Quando fala de fé, nós ouvimos sobre fé todos os dias e já sabemos o que é fé. Mas eu duvido vocês saberem, em detalhes, o que significa ressurreição dos mortos. Juízo eterno. Está lá em Hebreus, né? Abram Hebreus, já abriram? Capítulo 6. Hebreus 6. Cadê o meu? Sumiu o meu Hebreus aqui. Hebreus capítulo 6. Versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, por isso que se chama fundamentos, da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o meu tema tocou para mim, falar de ressurreição dos mortos. O tempo é curto, eu tenho 1 hora, né? E, obviamente, para explorar em profundidade isso aqui, precisava de mais tempo. Mas eu vou dar umas pinceladas o suficiente para vocês entenderem com precisão sobre esse assunto tão importante. Por que é importante ressurreição dos mortos e juízo eterno? Por que é importante? Porque todos nós vamos passar por isso. Tanto a ressurreição dos mortos como o juízo eterno. E aí precisamos entender o que significa isso. Quero que vocês leiam comigo 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala sobre esse tema, ressurreição dos mortos. O bom seria que lêssemos todo o capítulo, mas não vamos fazê-lo para ganharmos tempo. Eu vou entrar direto no assunto. Capítulo 15, versículo 35.
Paulo escreve assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne do homem, outra dos animais, outra das aves e outras a dos peixes. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da glória da lua e a outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Pega para mim, tá? Para. É só apertar aí. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Isso afirmam, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Primeira pergunta, e muitos têm dificuldade de entender, e aí que entra o nosso tema: quando morremos? Duas verdades que você não pode negar, por mais incrédulo que sejamos: que um dia nascemos e que um dia morreremos, todos. Com uma única exceção. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Jesus vir hoje ou essa semana. Aí alguns não vão morrer. Está escrito, acabamos de ler: os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, transformados seremos. Transformado em quê? Por que eu preciso de transformação? Por quê? Está escrito, nós lemos. Só que a gente vai lendo sem aprofundar, sem estudar, você não percebe o que está sendo dito. Diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Significa, com esse corpo que eu tenho, que você tem, você não entra lá. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, eu sou descendente de homens e mulheres, né? Somos. E temos carne, temos ossos. E essa carne Paulo chama, a gente não gosta dessa palavra, é corruptível, se deteriora. Tira o espírito, tira o fôlego da vida que há dentro de nós, que foi o sopro divino que deu vida para Adão. Tira isso, é o que clinicamente os médicos chamam de morte. Eles falam mais do físico. O
coração parou, morte cerebral. Mas, na verdade, a morte é mais do que isso. É mais do que parar o coração, é mais do que parar o meu cérebro de funcionar. É meu espírito e minha alma que sai de dentro, que migra. Aí começa a nossa dificuldade. Para algum lugar. Que alguns pensam que migra para o inferno, correto? Os ímpios vão para o inferno. Vou te dar um tiro e te mandar para o inferno, né? Dá um tiro no bandido, surpreendentemente, ele não vai para o inferno. Poucos sabem disso. Não vai. Sabe quanta gente tem lá no inferno? Sabe o que vocês acham? Que tem muita gente. Não tem ninguém no inferno. Ainda. Assim como não tinha ninguém no céu, exceto Deus e os anjos. Não tinha ninguém. Eles iam para um outro lugar. Que é aí que eu vou convidar meus irmãos para ler. Eu peço que vocês peguem o microfone, que eles vão ler o texto, que eu vou ler aqui. Essa Bíblia foi traduzida por um padre católico há 200 e poucos anos atrás. Ele era português, chamado João Ferreira de Almeida. Ele traduziu da Septuaginta, diz outros, que era do grego, foi escrito do Velho Testamento e do Novo, foi escrito tudo em grego pelos sábios na cidade de Alexandria no ano 70. E ele extraiu essa Bíblia desse contexto. Traduziu do grego para o português. Só que ele traduziu e anos depois vieram revisores. É importante vocês entenderem isso. E esses revisores alteraram algumas palavrinhas, com o propósito de fazê-la ficar mais clara. Só que eles traduziram equivocadamente. E quando você lê a Bíblia, você pode ser induzido ao erro, porque você vai ver palavras que no original não eram essas. Essa é a principal lição que nós vamos aprender hoje. A palavra a que eu estou me referindo, ela tem em hebraico. Hebraico foi escrito o Velho Testamento todo em hebraico, exceto o livro de Daniel, que foi escrito em aramaico. Então, em hebraico, a palavra que está no grego com um nome chamava-se, vou escrever até em vermelho, é mais forte. Fecha aqui, meu amor. Nós vamos encontrá-la no hebraico. A palavra é Sheol, hebraico. Sheol. No grego, que foi escrito todo o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. A palavra que aparece é a palavra Hades. O tradutor, João Ferreira de Almeida, naquela Bíblia que está com ele, por isso que achou estranha a data, né? 1953. Ela foi até editada antes disso. Ali, e é do tempo que escrevia farmácia com PH. Salmo era psalms, como escrito em inglês. Bem antigo mesmo. E é claro que precisa de revisão. A língua passou por revisão. Então, nessa revisão do português, da ortografia, fizeram algumas mudanças. E aí começa o problema. Aí é o primeiro texto que eu quero que leiam. Vamos ler Atos, capítulo, onde fala na ressurreição de Jesus. Quero que você abra aí Atos, no capítulo, é a pregação do Pedro, tá? Onde ele fala que não deixará minha alma, traduzida na minha versão atualizada, não deixará minha alma na morte. Acham aí, vocês vão ver que vai estar a palavra morte. Quero ver se encontra alguma outra tradução diferente. Não escrevi. Foi bom lembrar. Eu vou... Grego. Aqui Velho Testamento, né? E aqui Novo Testamento. Tá?
Pode ler, por favor. Eu quero que primeiro alguém da congregação, algum de vocês, leia Atos 2, versículo 27. Alguém leia, por favor. Bem alto. Não deixarás a minha alma na morte. Alguém tem uma tradução diferente? O que diz a sua? Ai, tu não me abandonarás no mundo dos mortos. Que tradução bendita é essa? Me abandonará no mundo dos mortos. Chamou de mundo dos mortos. Mas o que estão chamando de mundo dos mortos? Por incrível que pareça, a palavra é Hades. Mundo dos mortos. Por que é importante entender essa palavrinha? Em primeiro lugar, é uma região. Quem vai lançar luz sobre esta palavrinha? Ninguém mais e melhor e mais qualificado para fazer isso do que Jesus. Nós vamos ler o texto. Aqui, não deixarás a minha alma na morte. O que é morte em grego? Não é Hades. Surpreendentemente. A palavra em grego para Hades, ele deve ter estudado o grego, ele lembra. Qual é a palavra para morte então? Thanatos. Justamente. Então, morte em grego é Thanatos. Thanatos e não Hades. Então, por que traduziram Hades a morte? É que o camarada não pode, na tradução da Bíblia, não pode interpretar o que o autor está dizendo. Ele tem que escrever como está escrito. Ele tem que traduzir a palavra. Agora teve o João Ferreira de Almeida, teve uma dificuldade. Qual a dificuldade dele para traduzir Hades para o português? Vamos ver se vocês sabem. Qual a dificuldade de um tradutor? É a dificuldade de todos os tradutores para traduzir qualquer língua. É que para traduzir, migrar uma palavra daqui para cá, tem que ter um equivalente. E qual é a surpresa dele ao tentar traduzir a palavra Hades? Ou Sheol do hebraico? Não tinha equivalência. Quem criou a língua, né? A língua foi criada ao longo dos anos, não tinha nunca pensado nessa região chamada Hades. Então não tinha equivalente. O que ele fez? Ele foi inteligente. O que você faria quando você quer traduzir uma palavra do inglês para o português? Sabia que tem uma palavra em português que é intraduzível no mundo inteiro? Saudade. E tem uma outra. Pouco sabe. Tem uma segunda palavra também intraduzível. A palavra chama-se luar. Só tem em português. Luar. O que é luar? Nós, que somos da língua portuguesa, sabemos o que é um luar. E em inglês é moonlight. Luz da lua. Duas palavras. Nossa, é só luar. É só saudade. Castelhano vai traduzir saudade, sabe como? Estou te estranhando. Estranhando. Tem a ver com saudade? Estou estranhando você. Vai seguir estranhando, mas não é saudade. Então é intraduzível. Então quando você encontra, atenção, estão distraídos aí. Muito barulho na congregação aí. Jovem, atenção. Tem conversa no fundo também. Guilherme, todo mundo desatento, bebendo água. O assunto é importante. Se distrair, vocês vão perder o fio da meada. Então, para traduzir luar, não dá. E é inteligente, então o que o camarada faz? Põe luar, põe saudade. Deixa quem está lendo tentar descobrir o significado. Foi justamente isso que o João Ferreira de Almeida fez. Ele pegou, e aí que eu quero que ele leia. Ele vai ler Atos 2, 27. Na tradução que o João Ferreira de Almeida fez, e não que os revisores fizeram em Atos 2. Vamos lá? Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, para onde Jesus foi quando morreu? Ele foi para um lugar que a Bíblia dá 3 nomes diferentes. Para onde Jesus foi? Ele foi para esse lugar aqui. E aí Jesus, em Lucas, chama esse lugar de seio
de Abraão. Seio de Abraão. Tem um outro nome. Qual outro nome? Vocês sabem, dá para chutar? Eu vou lembrar vocês. Ele estava com um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Um desses ladrões fez um pedido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde para o ladrão. Uma palavrinha. O que ele falou para o ladrão? Hoje, não, a palavra importante é antes do paraíso. Hoje é hoje. Estarás comigo no paraíso. Ele está profetizando já que tanto ele como o ladrão iam morrer quando? Hoje. E hoje mesmo estarás comigo. Ah, Jesus morreu e foi para o céu. Aí é a nossa primeira percepção equivocada. Jesus foi para o céu? Não. E como é que nós sabemos que não? Tem que ler as escrituras. Depois que ele ressuscitou, Maria Madalena viu e ia abraçá-lo. Ele falou, não me toques, não me detenhas, que eu ainda não fui ter com meu pai. Espera aí, então ele está falando que ele ia para o paraíso, e o paraíso não é um lugar onde está Deus? A resposta é, não. E o que diz o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de... Esse é o credo apostólico que vocês certamente não sabem, nunca falaram. Foi criado há centenas de anos pela igreja. E morreu, foi sepultado, e, no credo apostólico, desceu ao Hades. Guarde essa palavrinha, então é a palavra-chave aqui. Desceu. Onde fica o Hades? Embaixo. Onde fica o céu? Em cima. Desceu. E o texto da Bíblia vai ensinar em Efésios 4 que ele desceu às regiões inferiores da terra, mostrando que é um lugar inferiores da terra ou inferiores à terra. Pode ser um ou outro. Segundo o meu entendimento, o Hades fica no interior da terra. Aqui é chamado de seio de Abraão e também tem um outro nome, né? Qual é o outro nome? Paraíso. 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 Aí abram Lucas agora, por favor, Lucas, onde fala do rico e o Lázaro. Lucas, se não me engano, capítulo 16. Eu queria que o irmão lá que lê castelhano, tem uma Bíblia Reina Valera, traduzida em 1656, uma excelente tradução. O tradutor do castelhano fez a mesma coisa que o João Ferreira de Almeida fez. Chegou na palavrinha Andes, ele não tendo equivalente na língua castelhana, o que ele botou no lugar? Andes também. Leia, por favor, Henrique. 1 Atos 2, 27. Atos 2. É. Só para comprovar para vocês. Ok. Por que não deixarás minha alma em el Hades? Hades. Por que não deixarás minha alma em el Hades? Ok. Agora leiam Rico e o Lázaro. Você lê, eu vou ler. Abram aí, vocês já abriram? Então, se já abriram, vocês vão encontrar que fala que o rico morreu, foi sepultado, quer dizer, o corpo dele foi para onde? Para a sepultura. O corpo vai para a sepultura. Lucas O Lázaro 16. também, o corpo foi para a sepultura. Mas fala do espírito dele. O espírito dele, a alma dele, continua existindo depois da morte. Tem muita gente que fala que fica adormecido, assim, não vê nada. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Está vivo. Vivo. E vai para uma região. Só que Jesus vai mostrar que o Lázaro veio para esse lugar. E o rico foi para um outro lugar. Que nada mais é que Hades também. O Hades é um lugar, né? Tá aqui, que tem essa divisão aqui no meio, ó. Essa parte aqui é mais elevada, mais alta. Por que eu sei que é mais alto? Porque aqui diz que o rico estava aqui e o Lázaro estava aqui. Agora veja o que Jesus ensina nessa passagem. Que o rico,
elevando os olhos. Quer dizer, ele elevou, o seio de Abraão está mais elevado. E viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. Consolado. E ele, por sua vez, estava aqui nesse lugar, ele que usa a expressão, que ele estava em tormento. E diz que o tormento dele, a razão do tormento dele eram, olha aí, as chamas. Aí vocês vão entender a dificuldade dos tradutores. Já que tem chama lá, deve ser o inferno. E botar inferno. Só que inferno não é aqui, não é o Hades. Inferno tem um nome. É outra coisa inferno. O que é o inferno? Inferno, vamos escrever aqui inferno. Tenho certeza que o Salomão sabe o que é a palavra inferno em grego. Não me decepcione. Geena. Tá vendo? Geena. Geena. Escreve desse jeito. Então nós temos aqui Hades sendo traduzido como morte e Hades sendo traduzido como inferno. Pois morte é Thanatos e inferno é Geena. A Bíblia separa. São coisas totalmente distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não são sinônimos. Então o rico veio para cá e pede para Abraão mandar o Lázaro molhar a boca dele. Opa! Começamos a ter problema aqui. Onde está o corpo do rico? Na sepultura. O corpo, vocês falaram errado, falaram no Hades. Não está o corpo, não está no Hades, não. O que está no Hades? Espírito. Ou a alma dele. Na verdade, o homem é corpo, alma e espírito, segundo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23. Corpo, alma e espírito. O corpo ficou na sepultura. Agora ele está lá no Hades. Só que ele está no Hades só com o espírito dele. Aqui tem um fenômeno. Aí tem uma coisa interessante para nós aprendermos. Ele não tem boca. Mas ele pede para Abraão mandar Lázaro molhar o quê? Minha boca. Ele não tem olhos. O olho dele está lá no corpo. Mas ele enxerga com o espírito. E olha para Abraão e fala com Abraão. Ele vê e diz, pai Abraão. Agora presta atenção, é importante isso. Está tudo escrito, mas a gente passa desapercebido. Ele nunca tinha sido apresentado a Abraão. Então a percepção de Abraão veio como? Intuitivamente. Ele conhece Abraão. Conhece o Lázaro está sem corpo. Então significa que o corpo espiritual que Lázaro tinha, o rico tinha, dava para ser o quê? Reconhecido. Mantém a forma? Mantém. Então nós vamos ter a mesma cara lá? Sim. Claro, com um aperfeiçoamento nós vamos entrar daqui a pouco, tá? Vai dar uma melhorada. Os gordinhos ficam magros, os magros demais ficam mais gordinhos. E dá uma ajeitada, né? Os sem perna cria perna e por aí afora. Graças a Deus por isso. Mas isso nós vamos chegar lá na hora de falar do corpo. Mas entendam isso. E eles não têm boca, mas falam. Como é que eles falam? Comunicação telepática. É imediato. Ele pensa e o outro lê o que ele está pensando. Agora é importante chamar. Então, isso aqui não é inferno, é Hades. Jesus veio para essa região. Ok? E é onde que ele falou que o ladrão estaria com ele. Aonde? No paraíso. No credo apostólico diz que ele desceu e foi ao Hades. Quanto tempo ele ficou lá? 3 dias. O terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. O Espírito de Jesus que estava aqui, sai daqui. E é essa profecia que acabamos de ler em Atos. A profecia diz que, apesar de Jesus morrer, a morte, o Hades, não ia ter poder para retê-lo, manter-ele prisioneiro, porque todo mundo que vinha para cá ou para cá ficava prisioneiro. A pergunta, por que os justos iam para cá e não iam direto para o céu? Vocês sabem me responder? Certamente não. Para vir aguardar o julgamento. Uma boa resposta, mas não é isso. Alguém sabe me responder por que ninguém foi? O Abraão estava aqui.
O Isaías estava aqui. O Daniel estava aqui. Todos os redimidos do Velho Testamento estavam aqui. E por isso que chama de prisão. Não sai de lá. E Deus não habita lá. Guarde bem isso. Os anjos não habitam aqui. Não é o céu. E até porque é embaixo. Jesus morreu e veio para cá. Só que ele fez algo, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz. Ninguém foi para o céu por uma razão. Jesus ainda não tinha dado a vida dele para quitar os pecados desses homens que estavam aqui. Enquanto Jesus não morresse na cruz, ninguém podia sair daqui. Só podia ir para o céu depois que ele desse a vida dele. Aí vem uma profecia de Jesus, deturpada por interpretação errada da palavra. Quando fala que portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Vocês já ouviram o pregador falando sobre isso? Então a igreja está avançando e o inferno tentando segurar a igreja, uma igreja mais poderosa, e vai para dentro do inferno. Tudo errado, tudo fantasia, não é nada disso. Porque a palavra que foi traduzida como inferno nesse texto, adivinha qual é? Hades também. Então a profecia de Jesus, que as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja da mesma maneira que não pode prevalecer contra ele. Ou seja, a profecia falava de mim, que eu vou vencer o Hades, vou sair de lá e não vai me prender. Mas eu vou profetizar para vocês, se vocês crerem em mim e no meu Pai que me enviou, as portas do Hades não podem prevalecer contra vocês. Simples. Ou seja, agora ao morrer, para onde nós vamos? Para o Hades. Está enganado. Nós vamos para o paraíso, sim, e vamos para o terceiro céu. Vejam 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo dizendo assim, conheço um homem, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios 12. Conheço um homem que no corpo ou fora do corpo esteve, olha aí, ele vai falar onde ele esteve. No corpo ou fora do corpo, esteve no terceiro céu. Terceiro céu. Por que terceiro céu? Tem 3 céus que a Bíblia fala. Céu, o primeiro é o atmosférico, é o céu onde voam os aviões. O segundo céu onde vão é o cosmos, onde ficam os satélites e tal, viagem interplanetária. É o universo como um todo, chamado cosmos. E o terceiro céu é o lugar da morada de Deus, onde está Jesus agora. Ele está no terceiro céu. Paulo está dizendo que ele foi para o terceiro céu, aí ele acrescenta uma palavrinha. Ao paraíso. Opa! Foi para o céu e agora ele está dizendo que foi para ele. Ele transforma céu e sinônimo de paraíso. Sabe por quê? Porque o paraíso que tinha aqui foi profetizado que quando Jesus ressuscitasse dentre os mortos, o que ele ia fazer? Ele ia levar cativo o cativeiro. Foi o que ele fez, ele levou para o céu. Paulo, ao morrer, ele disse, eu prefiro morrer e habitar aonde? Estar com Cristo. Onde Cristo está? Responda para mim rapidamente. Onde Cristo está? No terceiro céu. Ou no paraíso. Ou à destra do Pai. Paulo está dizendo que ele prefere morrer e estar com Cristo. Quando nós morremos agora, para onde vamos? Vamos para o Hades? Aqui, essa região embaixo? A resposta é não. Mas e os ímpios, para onde vão? Aham, pode estar certo. Para onde eles vão? Continuam vindo para cá. Por uma razão. Olha como Deus é justo. Ninguém vai para o inferno sem julgamento. Aí que é o segundo tema, né? Tem o juízo eterno. Esse juízo eterno ainda é futuro. A Bíblia chama isso de segunda ressurreição. Bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição. É chamada ressurreição da vida. A segunda ressurreição existe também, é chamada de ressurreição da morte. 2 ressurreições. Da vida e da morte. Bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição. E malditos o que faz parte da segunda. Então todos os ímpios que morreram desde as eras eternas estão confinados a esse lugar onde estava o rico. Onde está o rico? O rico está lá até agora.
Disso os estudiosos da Bíblia, que Jesus não falou de uma parábola, falou de uma realidade. O rico e o Lázaro eram pessoas que existiram. Então, todos vêm para cá. Onde está Hitler? Está aqui aguardando o julgamento. Onde está os homens ímpios? Para onde vão a maioria dos homens ímpios hoje ao morrerem? Todos para esse lugar. Prisioneiros. Eu vou chamar de prisão, sabe como é que chama? Ou você chama de prisão temporária, ou prisão, tem outro termo que usa, preventiva. Está preso. Vamos avançar? E qual é, eu quero ler mais 2 textos para ajudar. Então o texto que fala lá do rico e Lázaro, está traduzido errado, Então o rico estando no inferno, não tem ninguém no inferno, nem o diabo. Essa ideia do diabo com o tridente na mão, na porta do inferno lá, e falando, venha para cá. É a maior historinha da carochinha. Por quê? Sabe que se tem um lugar que o diabo não quer ir nunca, qual é o lugar? Inferno. Ele não quer ir para lá, porque o inferno foi criado para ele e para os seus anjos, não para ele reinar lá. Não para reinar, para ele ser o quê? Torturado. Ele não quer ir para lá. Então essa figura do diabo com tridente na mão, isso é o rei do inferno. Ele não é o rei do inferno. O lugar mais quente no inferno é para ele. E vai para lá todos os seus seguidores. Quer dizer alguma coisa? Você levantou a mão ou não? Hã? Ah, café. Ela quer um cafezinho, que ela está com sono, pobrezinha. Pode, uma alma generosa, pode fazer um cafezinho para a donzela ali, para ela não dormir? Um cafezinho. Levantou a mão. É o combinado, eu sei. Não, é álcool e café. Não, tá certo. Fazer o cafezinho. Ela quer ter cafezinho. Por favor, já vem vindo ali. Urgente, Guilherme. Depressa. Vai passando para a menininha ali. É padrão voo, padrão 5 estrelas. Então, quando Jesus levou o cativo ao cativeiro, o texto lá diz que, estando rico no inferno, a palavra não é inferno, estando rico no Hades, e é aí que é importante corrigir essa tradução. Então, lá em Atos fala da morte, Jesus estava na morte, não é morte, a morte seria Thanatos, é Hades também, ele foi estando no Hades, e o Hades não tinha poder para retê-lo. De fato, isso aconteceu. E aqui, quando fala da igreja também, as portas do inferno, não, a porta do Hades não pode prevalecer contra a igreja, porque Jesus venceu a morte e nos assegurou que a morte não tem poder para manter-nos prisioneiros. Ao morrermos, vamos estar imediatamente com Jesus. Da mesma maneira que o rico tinha percepção dos que estavam mortos, nós também lá conheceremos Jesus, conheceremos Paulo, conheceremos Jeremias, Daniel, instantaneamente. E o mais interessante, também eles te conhecem. A pessoa, você chegar lá e ser recebido e dizerem seu nome, todo mundo me conhece aqui? Conhece. Vai ser assim, sem corpo. Estranho, né? Dizer que não tem corpo não é bem assim, né? Tem um corpo etéreo, sei lá como. Alguma forma tem porque se torna conhecido, ok? Mas ainda assim, sem corpo. Aí que é o tema nosso, ressurreição. A salvação de Deus compreende 3 coisas. Ele tem que tratar do nosso espírito, ele tem que tratar da nossa alma, e ele tem tratado o nosso corpo. No espírito chama-se justificação. Nós somos justificados pela fé, por causa do que Jesus fez a nosso favor. A alma, ele quer nos santificar. É um processo longo. Começa desde o dia do meu batismo, da minha conversão, até o dia da minha morte. Nós estamos sendo santificados. Vocês estão aqui nesse retiro para serem santificados. Santifica o quê? Sua alma. Seu espírito já está justificado. Mas ainda tem algo inacabado. O que está inacabado? Você ainda não tem corpo. O corpo glorificado. João, escrevendo sobre esse corpo, a natureza desse corpo, ele diz assim, Paulo chama de corpo incorruptível, corpo de glória. Só que João diz, não sabemos como haveremos de ser, que é um corpo estranho, não existe nenhuma criatura, exceto Jesus, até hoje, exceto Jesus, que experimentou a morte e experimentou a ressurreição dos mortos, ganhou o corpo.
Aí o João, muito sábio, inspirado pelo Espírito Santo, nós não sabemos como haveremos de ser. Mas uma coisa nós sabemos. O que nós sabemos? O que ele sabia? Sabe o que ele sabia? Ele falou, seremos semelhantes a ele. Só isso. Você quer ter um corpo parecido com o que Jesus tem? O que esse corpo faz? Aí vem algumas surpresas. Apesar de chamar de corpo espiritual, não é um corpo etéreo. Ele é físico. Ele tem carne e osso. Ele se apresenta para os seus discípulos. E os discípulos falaram o quê? O que eles falaram? É um fantasma. Porque tinham visto ele morrer. Ele falou, não sou fantasma, não. Apalpai-me. Por que eles falaram que ele era fantasma? Tinha um bom motivo para falar isso. Primeiro que ele tinha morrido. E segundo, sabe o quê? Eles estavam numa casa com portas fechadas, travada. Eles estavam com medo. E Jesus atravessa a parede. Só isso. E aparece lá. Opa, pessoal. Era um susto. Aí, achando que ele não tinha, que ele era um fantasma, ele falou assim, apalpai-me vede. Um fantasma não tem corpo. Lembra? Lá no Hades não tem corpo, não. Mas aqui, vede que eu tenho. Apalpai-me vede. Que eu tenho carne e osso. Carne. Não essa carne aqui é uma carne diferente. Osso diferente. Ao ponto que atravessa a parede. Aí, para surpresa dele, falou assim, vocês têm alguma coisa que comer? Por que ele fala isso? Por quê? Não é que ele estava com fome. Sabia que esse corpo que Jesus tem não precisa de comida para manter a vida, como o nosso aqui. Fica sem comer 40 dias para ver o que acontece com você. Fica 15 dias sem beber água. Você não sobrevive 15 dias sem água. Morre antes. E ele fala, tem alguma coisa? Eles falam, tem peixe, tem mel, então dá-me aí. Trouxeram peixe e mel. Ele pegou e comeu. Ah, então o corpo ressuscitado come, para surpresa nossa, come, por puro prazer, por puro deleite. Tanto é que se não tivesse capacidade para comer, não poderia acontecer o que ele prometeu. Que lá no reino do meu Pai, vou comer de novo convosco, o quê? O que ele falou? No milênio, ele vai inaugurar o milênio, sabe o que ele vai fazer no milênio? Uma festa, um churrasco. Jesus gosta de churrasco. Um churrasco para todas as pessoas, as nações da terra. Milhões de pessoas, milhões, vai durar dias. Vai matar bois em grande quantidade, bois e ovelhas, para toda a terra. E vai ser servido vinho. Quem não gosta de vinho vai tratar de aprender a tomar vinho. E vai servir vinho velho, bem clarificado. Está em Isaías essa promessa. Pessoal, gente lá cortando a picanha fatiada. Cadê o Fred? No milênio ele vai falar assim, Fred, você sabe essa carne? Sei, senhor. Então vai lá dar uma força lá. Os anjos não sabem muito, não. Vai lá. Nós entendemos de carne. É sério. Ele vai chamar gente que sabe fazer. Talvez me chame também. Aí chama as meninas para fazer uma farofinha com banana, né? Vai ser fantástico, fantástico. E não é uma viagem, está profetizado isso, inauguração do milênio. Talvez vocês não saibam, mas vocês têm que começar a conhecer Deus de uma maneira nova. Deus é festeiro. Nós gostamos de festa. Deus tão festeiro, tão alegre, tão exuberante, que no céu, olha o que eu vou dizer, se vocês, eu quero que vocês provem o contrário do que eu vou falar agora. Tem festa no céu todos os dias, por uma razão. Todos os dias, Moacir, é exagero. Pois disse Jesus, o que já esteve lá e que agora mora lá, o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, disse, há festa no céu quando um pecador se converte. Quantos pecadores convertem por dia no mundo? Um só? Um de mês e meio? Não, todo dia tem gente se convertendo. Não estou falando do Brasil, que não converte ninguém no Brasil, mas na África não vai converter, na Europa não vai converter, na Ásia não vai converter. Claro, Estados Unidos, claro, converte centenas por dia. Então, continua a festa, vai parar. Não, mais um converter, mais um, festa de novo. Festa o tempo todo. Alegria, dança, baile, o tempo todo. Os adolescentes vão gostar, né? Festa no céu. Não tem parada, é atividade. Tem comida no céu? Tem comida no céu. E o céu, para surpresa nossa,
vai ser inaugurado, sabe onde? Aqui na terra. 1000 anos reinando com Cristo aqui na terra. Comendo, bebendo, viajando. Nunca vamos viajar tanto. E sabe como? Não precisamos de transporte. Por que não precisa de transporte? Porque eu falo assim, tchum! Eu quero estar em tal lugar. Eu quero ir para Nova York agora. Psst, já estou lá. Pensou? O corpo que Jesus tem é a ser transladado imediatamente. Quantos querem esse corpício? Aham. Vai ser feio ou bonito? Lindo, glorioso. Tá? O velho, eu tenho 77. Se eu morrer com 80, 85, 90, eu vou ser velho no céu? Não. Interessante. As minhas feições serão identificadas, mas o meu corpo será tão glorioso, você não vai ver velhice nele. Interessante. As criancinhas. Se viesse a partir, fica tranquila, que você vai crescer, 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 crescer. Crescemos em conhecimento, crescemos em glória, crescemos em entendimento. Esse é o corpo. Vamos falar um pouquinho, para terminar, nosso prazo, acho que eu tenho 5 minutos só. Não sei cadê o Salomão. Eu quero ler agora Apocalipse capítulo 20. Tem uma palavrinha que o Henrique me questionou ontem ou hoje. Por causa dessa tradução errada, fala uma bobagem aí. Capítulo 20. Capítulo 20, vamos lá. Que fala, é chamado do julgamento do trono, do grande trono branco. Capítulo 20, versículo 11. Vou ler para vocês. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Depois eu quero ver quem tem outra tradução. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você vê que tem uma contradição aqui. A morte e o além foram lançados dentro do lago de fogo. O inferno foi lançado. Então tem 2 infernos? Tem o inferno, o lago de fogo, e tem o inferno. Não. É que a palavra que foi traduzida como inferno, adivinha qual é? Hades. Então a morte e o Hades foram lançados dentro do lago. Que Hades? Está aqui, ó. Onde estão os ímpios, aguardando o julgamento. Por que não tem ninguém no inferno? Por uma razão, que Deus é justo e não manda ninguém para o inferno sem julgamento. O julgamento ainda é futuro. Observe quão futuro é, que diz nesse texto, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar mais para ele. Esse texto está colocado depois do milênio. Então, primeiro vem o milênio, Jesus vai reinar por 1000 anos, e depois dos 1000 anos vai haver uma explosão cósmica que Pedro profetiza. E ele está citando já uma profecia do Velho Testamento. Os céus e a terra passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. E a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui o profeta João está dizendo que chegou um momento em que estabeleceu um trono, Jesus senta nesse trono para julgar os mortos. Não todos os mortos, nós já morremos, mas não estamos no Hades e nem sem corpo, nós já ressuscitamos.
Reinamos com ele durante 1000 anos. Já fizemos aquele churrascão lá, tá? Agora explode o cosmos, todo o cosmos explode. E é chamado, esse que é o famoso juízo final, é o último julgamento. Antes dele tem outros julgamentos, que eu não vou entrar em detalhes agora. Tem ao todo 7 julgamentos. Esse é o último. Tem o julgamento dos anjos, tem o julgamento das nossas obras, tem vários julgamentos. Mas tem julgamento de Israel. Aqui é o julgamento dos ímpios, de todas as eras. Então o Hades abre a porta, libera os grandes e pequenos e prova, a primeira coisa, seu nome não está no livro da vida. Você não se converteu. Então, por não estar no livro da vida, vai ser julgado cada um segundo as suas obras. Pega um livro onde as obras de cada um estão escritas. Todo, dia após dia. E vai ser julgado. Vai levar meses, anos esse julgamento. Agora, ao término dele, o que acontece? Diz que não além que foi traduzido como além no texto, é Hades também. Fala, tá, o além entregou os mortos. Que além? Não é além, é Hades. Não é inferno. Hades, de novo, a morte e o Hades. O morte, Thanatos, entregar os mortos que nele havia. Então, esse julgamento é o final, o grande finale. E aí, em seguida diz assim, no capítulo seguinte, foi criado novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça forever. E nós vamos morar nessa nova criação. Não se fala mais nada. Segredo. Como ele vai criar esse céu? Como ele vai criar essa terra de novo? E onde nós vamos morar? A surpresa está aqui. Nós pensamos que nós vamos morar no céu, né? Onde nós vamos morar? Na terra. Senão não faz sentido ele criar novos céus e nova terra. E onde é o céu? Você quer saber onde é o céu? Onde Deus mora. E Deus vai morar aonde? Onde que você acha que ele vai morar? Onde está o seu povo? No meio do seu povo, em nós. Ele vai morar aqui também. Então, nós estamos doidos para subir para o céu e Deus está doido para vir para a terra. Só que a terra está uma bagunça, ele tem que consertar essa bagunça e vai consertar. E vai botar gente para morar com ele, toda gente que foram redimidos e que ganharam um corpo glorificado. Vocês estão preparados para isso? E agora eu quero aí terminar com uma novidade. Nós somos, e mais vocês até do que eu, a geração do tempo do fim. Eu digo sem sombra de dúvida, vocês são a última geração. E Jesus termina seus dias aqui na terra, diz, olhai, quando verdes a figueira florescer, sabei que o Filho está às portas e não passará essa geração. Qual geração? A que vir. Que ver, melhor. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí ele termina dizendo, andai vós apercebidos, vigiai e orai para que possais escapar. Escapar do quê, meu Deus do céu? Escapar da grande tribulação que virá antes da manifestação dele. Terrível. Nós estamos sendo preparados para esse dia. Só que há uma possibilidade, ele criou essa possibilidade de escapar. Ele não quer que você passe pela grande tribulação, ainda que tem alguns irmãos que creem de modo equivocado. Diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu afirmo com toda certeza que não. O Deus a quem eu sirvo não quer que eu passe, porque a grande tribulação é chamada o dia da ira do nosso Deus e Pai. E nós não estamos debaixo da ira. Nós somos redimidos por sua graça. E a promessa é que seremos levados para estar com ele. A Bíblia chama isso de arrebatamento. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17. Então, mas só vai ser arrebatado quem tiver o quê? Preparado. Por isso que ele conta a parábola das 10 virgens. 5 virgens estão preparadas, sábias, e 5 nécias, não estão preparadas. Ele diz que quando vem o noivo, pega as 5 que estão preparadas, leva, vai estar com ele, e as outras 5 servem para comprar azeite. Azeite é tipo do Espírito Santo. Estão vivendo assim, nem aí, né? Aí ele chegou de surpresa, as 5 entraram, quando as 5 que foram comprar azeite voltaram,
as portas estavam fechadas, as bodas do cordeiro já tinham começado. Então, quando Jesus dá essa advertência, ele diz: vigiai e orai. Eu tinha a idade de vocês. E eu falo assim: por que eu tenho que vigiar? Aí ele diz: para que você possa escapar. E se eu não vigiar? Vai acontecer a recíproca verdadeira. Você não vai escapar. Escapar do que, Senhor? Das coisas que irão acontecer, que virão. E aí eu me dei conta que eu tenho que estar preparado. De 14 anos até agora, eu estou vigiando. Que eu quero escapar. E tenho certeza que vou escapar. E quero que vocês também escapem. Então, escapar não é vigiar, cuidar da nossa vida, não é ficar só em acampamento, só em retiro. É cuidar de todo o seu trajeto, cuidar de toda a sua vida. Vigiar é orar, é ler a palavra, é amar uns aos outros, é perdoar, é viver para Deus todos os dias. Você vive para Deus. Se Jesus viesse agora, levaria eu? Tenho certeza. Levaria você? Possivelmente. Não posso afirmar isso sobre todos. Mas eu gostaria que não escapasse um. Todos fossem. Amém? Todos. Andai vós apercebidos. Todos devemos estar preparados para que possais escapar. Aleluia. Vamos nos colocar em pé e agradecer ao Senhor que nos preparou.